Glórias ao nosso bom Deus. Eu quero dar início a esse momento de ministração da Palavra de Deus. E confesso que todas as vezes que eu estou na casa do Senhor, eu sinto muita falta. Sinto a saudade, aperta o coração e sinto a falta de estar reunido na casa de Deus, com o povo de Deus, com meus irmãos, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Sinto muita falta disso. E eu sei que você, meu irmão, minha irmã, também sente falta de estar na casa de Deus, cultuando ao Senhor, Eu sei que você também sente saudades da casa do Senhor, de estar, como diz o salmista, na casa de Deus, o lugar onde permanece a glória do Senhor. Glória a Deus. Mas, enquanto nós não podemos, nós vamos dando sequência, vamos prosseguindo com a nossa fé em Cristo Jesus, mesmo impedidos de estar na casa de Deus, mas podemos adorar, podemos exaltar o Senhor. Mesmo em casa, nós podemos ainda exercer a nossa fé e adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então eu gostaria de lhe convidar para juntos adorarmos ao nosso Deus na reflexão, na meditação da palavra do Senhor. Hoje, o Espírito Santo deseja falar conosco, falar contigo, comigo. E então eu gostaria de lhe convidar a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 24, dando sequência à nossa série de mensagens que vem com o mesmo tema, o plano da salvação. E neste texto que nós iremos ler, Deus imprime, através de uma narrativa, de um fato real, verídico, Deus mostra, revela para nós o plano da salvação. Como havia dito, mais uma peça desse imenso quebra-cabeça que é o plano da salvação contido nas Sagradas Escrituras. Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 24. Nós não vamos ler todo o texto, por ser um texto muito grande, tá? Nós vamos ler alguns versículos, o necessário para nos fazer entender esta narrativa e assim então poder, em cima desse texto, compreender esse plano de salvação que o Senhor revela por meio desse texto. Nós vamos ler primeiro do verso 1 até o versículo 22 e depois nós vamos ler do versículo 58 até o 67. Ok? Do versículo 1, Gênesis, capítulo 24, do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais
eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faça lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava na sua mão. Levantou-se, partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência a meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé junto à fonte das águas, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: beba, e também darei de beber aos teus camelos, seja essa a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa, à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e duas pulseiras para as suas mãos, de peso de 10 ciclos de ouro. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar continuidade ao texto? A partir do versículo 58, e diz assim: e chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás com este varão? Então deixa eu situar aqui melhor antes de ler esta segunda parte. Depois que
o servo de Abraão, né? Ele fez a oração ao Senhor pedindo que a jovem que viesse pegar água lhe desse de beber, e se ela voluntariamente, né, desse de beber também aos camelos, seria essa a jovem que o Senhor havia separado para Isaac. Então Rebeca veio, deu de beber e também voluntariamente deu de beber aos camelos. Então ele viu que essa era a jovem que o Senhor havia designado para ser esposa de Isaac. E ele então foi, se apresentou, contou-lhe tudo, perguntou sobre sua família, ela levou até a casa de seus pais, e lá na presença de toda a família, ele relatou, primeiro ele se apresentou dizendo que era servo de Abraão, né? Relatou tudo o que havia acontecido, a oração que ele fez, o desejo de Abraão, a oração que ele havia feito, para mostrar que realmente tudo o que estava acontecendo era da direção de Deus. E a família então, ouvindo o relato daquele homem, entendeu que era a vontade de Deus. Então, quando pela manhã, no dia seguinte, o servo de Abraão já se preparava para voltar para casa, ele então quis levar Rebeca consigo. E aí disseram se os pais pediram para que ela ficasse pelo menos mais alguns dias, e ele, não, tenho que ir embora agora. E aí perguntaram então, chamaram a menina para saber se ela iria ou não com ele para a terra de Abraão. E esse texto então agora é essa parte do relato que nós vamos ler, que diz assim, no versículo 58: E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiu sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Glória a Deus. Vamos então orar, pedindo ao Espírito Santo que fale aos nossos corações por meio desse texto, e que o Senhor possa nos fazer conhecer a sua vontade, o que Ele requer de mim, de você, de cada um de nós. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, eu louvo e bendigo o Teu nome, Jesus, porque Tu és Deus. Acima de tudo e de todos, Tu és Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade. E eu lhe peço, primeiro, Senhor, quero lhe pedir, perdoe nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, tenha misericórdia de nós e fale, Senhor, aos nossos corações e revela a Tua vontade, a Tua palavra, para que possamos entender
qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço. Fale com a tua igreja, por tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse texto, então, podemos encontrar aqui, vamos assim, a revelação do plano da salvação. Deus, então, através dessa narrativa, de um fato real, e aí com isso podemos entender o controle de Deus, podemos ver que toda a vida dos servos de Deus é regida pelo Senhor, assim como a minha vida, a tua vida, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e Ele é que vai reger nossas vidas. E o curso da nossa vida é administrado, é dirigido pela mão de Deus. Claro que podemos fazer planos, claro que temos vontade própria, mas ainda assim Deus tem o controle. E quando nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor, Deus faz prevalecer a vontade dEle, não a nossa. E nós nos submetemos à vontade de Deus. Abraão aqui estava dentro da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus. Ele não queria que seu filho, então, conhecesse ou casasse com uma mulher cananeia, para que ele, o filho Isaque, não aprendesse os costumes dos cananeus, que eram idólatras, que não conheciam ao Senhor. Então a vontade de Abraão ia de acordo com os desígnios de Deus, com a vontade de Deus. Assim que tem que ser a nossa vida. Que a nossa vida, a nossa vontade seja de acordo com a vontade de Deus. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. E aqui nesse texto nós encontramos isso. O plano da salvação. Deus mostrando através dos acontecimentos que se revelaram na vida de Abraão, de sua família, a vontade de Deus e o plano de salvação para nossas vidas. Primeiro, para que não possamos analisar isso, se faz necessário nós usarmos de algumas regras da hermenêutica, tá? Tempos atrás já havia falado sobre isso, que na hermenêutica, ou seja, na interpretação bíblica, na hermenêutica bíblica, nós encontramos alguns estudos dentro da hermenêutica que trata sobre a tipologia, simbologia e figura de linguagem. Como já havia dito, havia dito já há um tempo atrás, a grosso modo, assim, de uma forma bem sucinta, tipologia faz referência a pessoas, tá? Simbologia faz referência a coisas, e figura de linguagem vem através de parábolas, de ilustrações, de profecias, onde encontramos muita figura de linguagem no livro de Apocalipse. Usa muito esse tipo de literatura, de figura de linguagem. Mas nós hoje aqui vamos interpretar esse texto também usando essa ferramenta da tipologia. Como eu disse, tipologia faz referência a pessoas, tá? Então, nesse texto nós encontramos 4 personagens. Primeiro, Abraão, que faz um tipo de Deus, tá? Faz o tipo de Deus. Isaque, que faz o tipo de Jesus. E o servo mais velho de Abraão, que no capítulo 15, Abraão revela o seu nome, Eliezer, ou Eliezer, tá? Ele faz então o tipo do Espírito Santo. Por que Eliezer faz o tipo do Espírito Santo se ele era um servo, um escravo de Abraão? Por quê? Vamos analisar isso? No capítulo 15 de Gênesis,
quando então Abraão, orando ao Senhor, conversando com Deus, Deus primeiro se dirige a Abraão, no capítulo 15, abre aí a sua Bíblia, no capítulo 15 de Gênesis. Deus, falando com Abraão, lá no verso 1, capítulo 15, verso 1, diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Até aqui. Então a gente vê então que Eliezer, Damasceno, ou seja, da cidade de Damasco, era servo, escravo de Abraão. Podemos ver então que o relacionamento de Abraão com este servo, e além de um relacionamento de escravo e senhor, o relacionamento que eles tinham eram próximos, e eu posso dizer que quase de pai e filho, a ponto de Abraão pensar nele como seu herdeiro. Isso mostra que o relacionamento deles ia além de um relacionamento de escravo e senhor, ia um relacionamento mais íntimo, quase que podemos dizer de pai e filho. Então havia um sentimento de Eliezer para com Abraão, de obediência, de fidelidade, como a seu próprio pai. E Abraão olhava para Eliezer como se fosse um filho, tá? Então esse relacionamento, essa aproximação de Abraão com Eliezer nos dá a liberdade de olhar para Eliezer dentro dessa interpretação e tê-lo pelo juramento que ele fez, como ele procedeu, poder olhar para ele e tipificá-lo como, nessa interpretação que nós estamos fazendo, como o Espírito Santo. Então vimos que Abraão faz o tipo de Deus, Isaac o tipo de Jesus, Eliezer, o servo mais velho, o tipo do Espírito Santo. E Rebeca faz então o tipo da igreja, que será a noiva de Jesus, a igreja a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro. Rebeca então a noiva de Isaac, aquela que foi tomada de outra terra para ser levada, para ser desposada com Isaac. E aí pode então, partindo dessa linha de raciocínio, de interpretação, usando essa tipologia, podemos analisar as atitudes de Rebeca, que representa aqui a igreja, aquela que foi tomada, que foi lá ser buscada para ser levada para o seu noivo. Da mesma forma que o Espírito Santo veio, nos separou e nos selou, como diz lá Efésios no capítulo 4, verso 30, fomos selados para o dia da redenção. E este selo vem do Espírito Santo. E é Ele, o próprio Espírito Santo, que vai nos levar para encontrar com Jesus, para que então a igreja seja apresentada a Jesus e aconteça as bodas, o casamento do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, com a sua noiva, que é a igreja. Se dá para entender então essa narrativa e fazer essa comparação
com o plano da salvação. Então, já que conseguimos focalizar nessa narrativa esse plano da salvação, da igreja ser levada pelo Espírito Santo para ser encontrada com Jesus, para ser desposada com Jesus, conseguimos compreender isso? Então vamos analisar as atitudes de Rebeca que fizeram com que realmente Eliezer pudesse olhar para ela e dizer: realmente é ela que será a noiva de Isaac. Atitudes que confirmaram aos olhos de Eliezer e que fez com que ele tivesse a certeza: essa é a que Deus separou para Isaac. Atitudes essas que precisam ser notórias na igreja para que o Espírito Santo possa então ter a certeza: este ou esta é a igreja, a noiva do Cordeiro. Então vamos ver essas atitudes de Rebeca, atitudes que precisam ser notórias na igreja. Vamos analisar. Primeira atitude, a primeira qualidade, vamos colocar dessa forma: qualidades que nós encontramos na vida, nas atitudes de Rebeca. A primeira qualidade, no versículo 16, 24, versículo 16. Diz: a donzela era muito formosa à vista. Esta é a primeira qualidade, que a donzela era muito formosa à vista. Assim precisa ser a igreja, muito formosa. A igreja precisa ser linda. Mas a beleza da igreja não é uma beleza física. A beleza que o Espírito Santo, o noivo, o pai do noivo, o Espírito Santo na figura do amigo do noivo, é a beleza que eles querem contemplar. Não é uma beleza física, mas é uma beleza que o apóstolo Paulo nos ensina. Em 1 Pedro, capítulo 3, abra a sua Bíblia, vamos ver que beleza é essa. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo de 1 ao 4. 1 Pedro, capítulo 3, de verso de 1 ao 4. Olha só a beleza da igreja. Semelhantemente vós, mulheres. 1 Pedro 3, de 1 ao 4. Verso 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E aí esta palavra não é somente para as mulheres, é para os varões, é para todos nós. Que a beleza não seja o exterior, no corte, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de roupas bonitas, de luxo, não, mas no coração, no espírito de temor, com mansidão,
que as vestes sejam espirituais, vestes limpas, bonitas, porque isso é precioso diante de Deus. Uma vida de temor, de castidade, uma vida separada para Deus, de santidade. Esta é a beleza que o Espírito Santo deseja encontrar em mim e em você, na igreja. Esta é a primeira qualidade que nós aprendemos com Rebeca. A segunda qualidade. Vamos ver aqui a segunda qualidade, voltando para Gênesis 24, verso 16. Ela era virgem. Virgem. Virgindade se traduz aqui na palavra de Deus em pureza. Ela era pura. E não é assim que tem que ser a igreja? Virgem, pura. Assim que tem que ser a igreja. Vejamos então o que diz a palavra de Deus quanto a isso. Vamos ler primeiro 2 Coríntios. Abre aí sua Bíblia. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, verso 2. O que diz? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Olha só então o apóstolo Paulo escrevendo, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha só, ô glória! É o Espírito Santo que vai nos preparar, que Ele nos lava, nos purifica por meio da palavra, para que possamos então, sendo lavados, purificados, ataviados, enfeitados, sermos apresentados a Cristo. A igreja, como uma noiva virgem, pura, será apresentado a Cristo para as bodas, o casamento do Cordeiro com a igreja. Então, mas como então se deve ser na prática essa pureza? Como que podemos entender de uma forma prática essa pureza? Então vamos ler o que diz Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5, do verso de 1 ao 5. Vamos entender na prática isso. Efésios 5, de 1 ao 5. Essa questão de pureza. E diz assim, verso 1, Efésios 5, do 1 ao 5. E diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem parvós, nem chocarrices, que não convém antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então, que não haja no nosso meio nenhuma forma de contaminação, seja de palavras obscenas, seja de ira, chocarrices, né? Palavras de baixo calão, nada que venha desabonar a conduta do servo de Deus. Precisamos ter uma vida correta, uma vida íntegra,
Isso é a pureza que precisamos ter. Vamos voltar para Gênesis capítulo 24. Eu gostaria então de apontar uma terceira qualidade na vida de Rebeca. Uma terceira qualidade. Mas antes de falar dessa qualidade, eu quero aqui mostrar o seguinte. Quem era Rebeca? Para que você possa entender essa terceira qualidade da vida de Rebeca. Quem era Rebeca? Rebeca, filha de Betuel. Betuel era sobrinho de Abraão. Abraão tinha um irmão chamado Naor. Naor tinha duas esposas e uma delas era Milca. Com Milca, Naor teve um filho e chamou esse filho de Betuel. Então Betuel teve Rebeca com a sua esposa. Mas Betuel era um homem que também foi abençoado, que tinha posses, que tinha recursos. Vamos colocar dessa forma, ele era rico. Assim como Abraão também era rico, Betuel também era rico. E por que eu posso dizer isso? Porque no versículo, lá no final, no versículo 59, a gente encontra aqui alguns detalhes que nos levam a chegar a essa conclusão. No versículo 59 disseram: então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama. Rebeca tinha uma ama, ou seja, Rebeca tinha uma babá. Mesmo sendo ela já moça, ela tinha uma babá que o acompanhou, que havia acompanhado Rebeca desde seu nascimento. E não era qualquer não era qualquer família que tinha condições de ter uma babá. E naquela época, diferente hoje, as babás são contratadas. Naquela época não era contratado. A babá era uma escrava. E uma família, para ter escravo, tinha que ter posses. Porque escravo era uma questão de luxo. Não era qualquer um que tinha escravo. O escravo era caro. Comprar um escravo era caro. Manter o escravo era caro. Que tinha que alimentar, que tinha que dar morada. Então, para uma família ter escravo, tinha que ter posses. Tinha que ter uma condição financeira muito boa. E a gente vê então que Rebeca, ela tinha uma ama. Mas não tinha só isso. Vamos continuar lendo? Versículo 60. Vamos ler o versículo 61. Olha só o que diz o versículo 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Rebeca tinha moças. Rebeca não foi junto com o servo de Abraão para um passeio e voltar depois. Ela foi para ficar, foi para morar, para se casar com Isaac e viver lá para o resto da vida. E aquelas moças foram com Rebeca, para ficar lá junto com Rebeca. Por quê? Porque era propriedade de Rebeca. Eram escravas de Rebeca. Elas não foram com a intenção de voltar depois, só para acompanhar uma amigazinha. Não. Elas foram para ficar junto com Rebeca, para servir a Rebeca. Porque era propriedade, eram escravas. Eu até creio que eram escravas e o relacionamento de Rebeca com elas era mais de amizade. Mas as moças sabiam muito bem separar quem é quem. Rebeca gostava das suas amigas? Gostavam, eram servos, mas gostavam. Podemos entender isso. Mas as meninas sabiam a sua posição. Isso nos faz entender, então, que Rebeca tinha uma condição financeira
a bastarda. E aí eu apresento a terceira qualidade de Rebeca, dizendo que Rebeca era uma jovem que tinha responsabilidade dentro de casa. Ela trabalhava. Não é porque tinha uma família rica, que tinha escravos, que ela jogava tudo nos ombros dos seus escravos. Rebeca não era patricinha, não era dondoca. Ela também tinha suas responsabilidades. Ela tinha os seus afazeres e fazia. Por quê? Porque ela foi lá no poço pegar água, carregava o cântaro no ombro. Ombro traduz-se em responsabilidade. Ombro traduz em trabalho. Lembra do estudo que nós fizemos no ano passado sobre os ofícios sacerdotal, sobre o tabernáculo, que a arca do concerto era levada no ombro, trabalho, responsabilidade. O sacerdote tinha sobre os ombros pedras preciosas, gravado os nomes das tribos de Israel, 6 em cada ombro, porque o sacerdote levava a responsabilidade de interceder espiritualmente pelo povo. Então, trabalho, o ombro traz a ideia de responsabilidade, de trabalho. Rebeca, então, ela tinha suas responsabilidades dentro de casa. Isso nos traz, então, nos vem como lição. Nós temos responsabilidades. Assim como Rebeca tinha suas responsabilidades, tinha os seus afazeres na casa de seu pai, nós também temos responsabilidade, temos trabalho na casa do nosso Pai Celestial. Deus não nos chamou para ficarmos aqui assistindo o culto, não. Deus nos chamou para trabalhar. Aí eu pergunto então para você, meu irmão, minha irmã, agora estamos impedidos de estar no templo. Mas quando nós voltarmos? Quando nós voltarmos a congregar, será que vamos ter as mesmas preocupações que tinha antes? Será que vamos ter as mesmas preocupações de antes? Pessoas que só queriam vir para o culto só para assistir, não queria ter responsabilidade, não queria ter compromisso com Deus. Será que vamos ter as mesmas preocupações? Ou será que esse tempo serve para a nossa reflexão e para melhorarmos diante de Deus? Como dizia antes, volto a dizer, quem não serve a Deus, não serve para Deus. E falo isso respaldado na parábola que o próprio Jesus nos conta, a parábola dos talentos. O que aconteceu? E você sabe muito bem o que aconteceu com o servo que enterrou o talento. Que não aconteça contigo, comigo. Precisamos trabalhar para o nosso Deus. Ele espera que façamos a nossa parte, que venhamos a cumprir o nosso ministério. Segunda, ou melhor, a terceira, agora a quarta qualidade que nós encontramos na vida de Rebeca. A quarta qualidade na vida de Rebeca. Ela era humilde. Mesmo tendo escravos, ela não se envaideceu. Ela não sobrecarregava os seus serviçais. Ela assumia, ela fazia a sua parte. Ela trabalhava com humildade. Que façamos o mesmo. Como está escrito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Em outra parte também diz, sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte.
E a quinta qualidade na vida de Rebeca, que nos serve de lição. Ela era bondosa, prestativa. Um estranho se aproximou dela pedindo água. Ela então tirou o seu cântaro do ombro, derramou na mão do homem e o homem bebeu. E ela ainda fez mais, sem que o homem pedisse, ela ainda se ofereceu: vou dar de beber também aos seus camelos. Eliezer não estava sozinho. Eliezer tinha uma comitiva de varões com ele. E ela deu de beber a todos, inclusive aos animais. E eu e você? Será que temos essa sensibilidade para se compadecer com a necessidade alheia? Será que nós aprendemos realmente com Jesus? Jesus se movia de íntima compaixão com a dor do outro. Ou será que nós fazemos de conta que nem enxergamos? Queremos nem saber do problema dos outros. Já estou cheio de problemas, ainda vou me preocupar com o problema dos outros? Será assim? É isso que Deus quer ver em mim, em você? Ou será que o Senhor espera que sejamos sensíveis à necessidade do próximo, para ajudar, estender a mão, mostrar para outras pessoas que nós somos filhos de Deus? Porque Deus é amor e precisamos também amar o nosso próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Interessante é que Jesus, contando esta parábola, fala que o homem foi assaltado, espancado, caiu ali meio morto. Passou um levita, passou de largo. Passou o sacerdote, olhou também, deu a volta. Um samaritano olhou, se compadeceu e ajudou aquele homem. E Jesus diz: devemos ser como o bom samaritano. Que possamos entender isso. Que essas sejam qualidades na igreja. Que o Espírito Santo encontre essas qualidades na igreja. A beleza que não é aparente, mas a beleza interior, que chama a atenção de Deus. A pureza que se revela através de atitudes. A disposição para trabalhar e responsabilidade com os trabalhos que assumimos na casa de Deus. A humildade para entender que somos todos iguais diante de Deus, que ninguém é melhor do que ninguém. E a bondade para demonstrar amor para com os necessitados. Interessante que ela ofereceu água. A água também simboliza a palavra de Deus. Lembra? Tipo se refere a pessoas, coisas se dá então pelo simbolismo. Simbolismo se refere a coisas. Água simboliza a palavra de Deus. Ela ofereceu àqueles estranhos água. Claro, primeiro Eliezer pediu, mas depois ela deu aos demais voluntariamente. Que possamos melhor oferecer a água, que é a palavra de Deus, para saciar a sede desse mundo. Essa também é a missão da igreja. Que o Espírito Santo possa falar conosco, nos fazer entender, comigo, contigo, nos fazer entender o que Ele espera de mim e de você, porque sobre nós está o selo da redenção, o selo da salvação.
E até gostaria, no próximo estudo, de falar sobre isso. Já ministrei há muitos anos atrás sobre essa questão do selo da redenção. Mas eu vou fazer porque está dentro, se encaixa nessa questão da salvação. Nós temos o selo. Efésios capítulo 4, verso 30, fala sobre isso. Que nós fomos selados para o dia da redenção. Mas o que vem a ser este selo? O que isso implica? O que isso traduz na prática para mim e para você? O selo da salvação. Nós vamos estudar sobre isso. Talvez não seja o próximo estudo, mas vai ter um dia que nós vamos estudar sobre o selo da salvação com o qual nós fomos selados. Ok? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração, para que você, nós possamos nos enquadrar conforme a vontade de Deus, para que possamos então sermos separados, apresentados a Jesus Cristo no dia do arrebatamento, porque somente aqueles que têm atitudes que agradam a Deus serão salvos, serão separados e apresentados a Jesus Cristo no arrebatamento, ou quando o Senhor nos chamar. Que sejamos então que tenhamos essas qualidades que agradam ao Senhor. Quero orar nesse momento, abençoando a tua vida, tua casa, abençoando a tua família. Então, se você puder orar comigo, ore. Juntos elevemos nossos pensamentos, nossos corações ao trono da graça de nosso Deus. Vamos falar com Deus. Pai amado, Senhor de toda a glória, mais uma vez estamos aqui reunidos, não fisicamente, mas reunidos, Senhor, espiritualmente, na Tua presença, para meditar na Tua palavra, para, Senhor, poder aprender no Teu santo templo. Fale conosco. Continue a ministrar aos nossos corações, para nos fazer entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que nós lhe pedimos, Senhor. E eu lhe peço mais, abençoe teu povo. Abençoe, Senhor, meu irmão, minha irmã. Abençoe o seu lar, abençoe sua casa, abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus eu te peço, assim como o Senhor diz o texto, em tudo abençoou Abraão, em tudo, Senhor, abençoe meu irmão, abençoe minha irmã, abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Abençoa, meu Senhor, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esta é a minha petição, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe, Senhor, que o Senhor abençoe cada família, cada lar, que nesse momento me ouve, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que aqui se fazem presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de encerrar, eu quero dizer que e lhe pedir. Paulo, ele faz, em algumas passagens, faz esse tipo de pedido. Podemos ler em algumas passagens Paulo dizendo, eu rogo-vos. Paulo estava clamando, pedindo ao povo, e eu faço a mesma coisa. Eu rogo, eu peço a todos, principalmente da Igreja Batista Dependente Ebenezer e até aqueles que nos ouvem, não saia da presença de Deus.
Não perca a sua fé. Eu louvo a Deus que, mesmo nesses momentos em que nós não podemos estar congregados, mas está sendo ministrado palavras de bênção para nossas vidas. Todos os domingos nós temos lições preciosas com a nossa irmã Normélia. Lições maravilhosas para a nossa edificação. Esses dias a irmã Rosimar postou um áudio agradecendo. E eu reforço aqui um agradecimento justo. Porque a irmã Normélia, os irmãos que eu tenho convidado para trazer uma palavra, eles oram, se preparam, alguns até jejuam, né? Buscam de Deus uma palavra para nos abençoar. E eu louvo a Deus. Não estamos podendo estar reunidos na igreja, mas podemos ouvir palavras que vêm do trono de Deus para os nossos corações. E Deus tem usado irmãos, não só a mim, não. Deus tem usado nossos irmãos e eu louvo a Deus, porque Deus tem falado de uma forma poderosa através dos nossos irmãos. Então, ouçam com carinho essas mensagens. Às vezes eu fico preocupado, porque eu verifico que nem todos visualizam e ouvem as mensagens. Mas eu peço isso. Não estamos podendo estar reunidos, mas podemos cultuar a Deus, podemos adorar a Deus, e nós temos acesso, somos ministrados por palavras abençoadoras, palavras que vêm do coração de Deus para os nossos corações. Então aproveite essas oportunidades para ouvir essas mensagens maravilhosas que Deus tem trago a nós, igreja, tá? Através da nossa irmã Normélia, os estudos maravilhosos, através dos nossos irmãos que têm trago palavras, e Deus tem se revelado através desses irmãos, capacitado esses irmãos com um dom da palavra, e eu louvo a Deus por isso. Então peço isso à igreja: absorva esses ensinamentos, essas palavras, porque é para a tua edificação, para que você seja preparado para ser apresentado a Jesus Cristo, o noivo da igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.